Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. As 10 virgens. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 virgens, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As moças ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu-se este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: dei um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não vos conheço. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora em que o noivo vem. Amém, queridos? Essa é uma palavra muito importante. Eu confesso que a primeira vez que eu li esta palavra foi logo depois que eu tinha aceitado a Cristo. E eu fiquei apavorada. A palavra de Deus, ela toca em nossos corações e ela nos desperta o temor, especialmente quando a gente percebe que a palavra está falando com a gente. Eu fiquei preocupada com esta palavra a primeira vez que eu a li, porque eu não entendia como que essas 10 moças estavam na presença do Senhor. Eram 10 moças puras, 10 moças virgens, que não haviam sido tocadas. E como é que 5 moças eram conhecidas dele e as outras não? E ali eu fiquei pensando, e eu vim a ter depois um esclarecimento desta palavra algum tempo depois. E o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração de maneira que eu pudesse compreendê-la. E nós vamos hoje refletir em cima desta palavra. Jesus começa a falar com os seus discípulos, dando a eles este exemplo das 10 virgens. E a conversa com os discípulos começa lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele começa a mostrar aos discípulos que eles deveriam estar atentos aos sinais no fim dos tempos, às coisas que deveriam acontecer. E que os seus discípulos, assim como nós, Igreja do Senhor, que está reunida aqui hoje, também temos que estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos bastante atentos para esta palavra, para que possamos discernir os tempos, discernir o final dos tempos, para saber
como que nós devemos nos preparar para a volta do Senhor, que não tardará. E Jesus começa a falar com seus discípulos, ele começa falando aos discípulos porque eles estavam maravilhados, lá no capítulo 24, com a edificação do templo. Eles começam a falar: Senhor, olha este templo, olha esse edifício, que coisa tremenda. Eles estavam maravilhados e Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Jesus jogou um balde de água fria nos discípulos. Jesus estava querendo mostrar para ele que as coisas aqui terrenas, elas são passageiras. E que aquele templo maravilhoso seria destruído. E de fato foi. O que Jesus falou aconteceu. Hoje o que tem lá é aquilo que a gente chama de muro de lamentações. Ficou apenas um muro do templo. O resto veio tudo abaixo, conforme o Senhor falava. E Jesus vai falando para eles, a intenção deles é mostrar que tudo neste mundo é passageiro. E que eles não deveriam se espantar com as coisas deste mundo, mas eles deveriam estar alertas e preparados para aquilo que iria acontecer. E a seguir, Jesus lá no capítulo 24, ele vai falando das coisas que começariam a acontecer. E aí ele fala dos falsos cristos. Cuidado. Cuidado, porque no final dos tempos surgirão falsos cristos. Não creiam neles. Eles vão dizer que sou eu, mas não são. O que significa falsos cristos? Cristo não é um nome. Cristo, Jesus o Cristo. Jesus o Messias, o Cristo que há de vir. A solução para o mundo. Cristo é a solução. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai para resolver os problemas do mundo, para solucionar o distanciamento que tinha entre Deus, o Pai e o homem por causa do pecado. Jesus Cristo é a única solução. Cristo significa solução. Quando o Senhor alertava os discípulos em relação a isso, ele estava querendo dizer que no fim dos tempos surgiriam muitos que se apresentariam como sendo a solução para os problemas. Mas o único que soluciona o problema do mundo é o Senhor Jesus. E nós estamos vendo isso. Muitas vezes a gente olha e fala: vai surgir falsos cristos, mas a gente não vai cair nessa. Mas tem muito crente caindo sim. Tem muita gente achando que a solução para o mundo é um governo, é uma pessoa, é alguém que se apresenta com uma ideia mirabolante para resolver problemas do mundo, da violência, do sistema econômico. E muita gente põe a sua fé em homens. Muitos estão indo atrás disso. Mas o Senhor alertou os discípulos: preste atenção, porque no fim dos tempos iriam surgir falsos cristos, e a ideia e o propósito é desviar a atenção de vocês, é desviar a adoração, é desviar a consagração de vocês ao verdadeiro Deus, para que vocês se iludam com falsas promessas. Mas fiquem alertas. E Jesus continua falando que estes enganarão a muitos. Olha que coisa. E também o Senhor fala a respeito de nação contra nação, reino contra reino. E tudo isso nós já estamos vendo acontecer aí fora. É necessário que a igreja do Senhor esteja atenta àquilo que se passa no mundo. É necessário que a igreja do Senhor esteja alerta e observe os sinais que estão aí fora. É necessário que nós não estejamos desapercebidos
E hoje Deus vai falar muito conosco sobre isso. É necessário que o crente esteja alerta, vigiando e orando e observando as coisas que estão acontecendo aí. No verso 9 do capítulo 24, o Senhor ele fala sobre a morte e a perseguição àqueles que são dele. Amados, não é pelo fato de eu e você estarmos aqui que mortes e perseguições contra a igreja e contra os cristãos não estão acontecendo no mundo. Nós é que muitas vezes estamos num país aqui onde há liberdade de culto. E nós não estamos ainda vivenciando esta perseguição da mesma forma que em muitos países ela tem ocorrido. Tem muito mártir acontecendo aí. Tem muita gente sendo morta por causa do evangelho. Nós é que não estamos muitas vezes sabendo. Mas a perseguição e a morte, ela já está acontecendo. Ele nos alerta e ele alertou os discípulos de que nós seríamos odiados, perseguidos, por causa dele. Eu te pergunto, vocês já viram como crente é odiado? Eu tenho um sobrinho que uma vez virou e falou para a mãe dele, mãe, por que ninguém gosta de crente? Ele estava incomodado. Porque toda vez que ele falava que ele era crente, as pessoas olhavam torto para ele. Quem já passou por isso aqui? É ou não é? Eu não estou falando nada demais. Quantas vezes, a gente se declara, eu sou crente, eu sou evangélico, pronto, já te olham torto. Às vezes dentro de casa, às vezes da família, no meio da parentela, na vizinhança, falou que é crente, o povo parece que já bota o pé atrás. Ih, lá vem ele. Vai falar da Bíblia para mim, vai pregar para mim, sei lá. Eu não sei explicar. Mas que esta palavra é verdadeira, é. Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos avisou. Então não sei por que às vezes a gente fica tão entristecido com essas coisas. Nós deveríamos ficar alegres. Deveríamos nos sentir alegres quando nós somos odiados por causa dele, perseguidos por causa dele, discriminados por causa dele. Porque para nós importa agradar a ele e não a homens. Então nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos por causa dele. E ele alertou os discípulos que isto aconteceria. E o Senhor continua falando, surgirão falsos mestres e enganarão a muitos. Falsos profetas. Queridos, a palavra pregada, o profeta de Deus, ele vai pregar esta palavra. E a palavra do Senhor, ela é pregada para exortar, para consolar e para edificar. Se a palavra não faz essas coisas, essa palavra que está sendo pregada não é a palavra de Deus. E o Senhor ele advertiu e avisou os discípulos e nos adverte hoje que falsos profetas são aqueles que pregam não aquilo que provoca na igreja edificação, não aquilo que Deus mandou que fosse pregado, mas ele vai pregar aquilo que agrada aos ouvidos do homem. Aquilo que muitas vezes amacia o ego de quem está ouvindo, porque ele está mais preocupado com marketing pessoal do que em exortar a igreja e em pregar a verdade, a palavra de Deus, que muitas vezes é uma palavra dura, que faz com que a pessoa pare e pense na sua vida, na sua postura, nas suas atitudes e verdadeiramente examine-se e se converta. Então o profeta de Deus, ele tem essa função. Nem sempre ele agrada a plateia. Ele não está preocupado em agradar ninguém. Ele não está fazendo campanha. Ele está pregando a palavra que Deus mandou que fosse pregada. Mas o Senhor nos alertou, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres, porque eles vão pregar um evangelho que não é esse.
Eles vêm para pregar um evangelho que não é o evangelho de cruz. Um evangelho que barateia a graça. Um evangelho que leva o povo a uma indolência, uma negligência. Um evangelho que não faz com que a pessoa reflita nas suas atitudes e se converta ao Senhor. O evangelho de que nada tem a ver, de que tudo pode, tudo é permitido, eu sou salvo pela graça. E isso é baratear a graça de Deus. O verdadeiro evangelho prega a cruz. O verdadeiro evangelho prega que nós temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. O verdadeiro evangelho é aquele que diz, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. E o Senhor nos alerta a respeito disso. Os falsos profetas têm o papel de agradar o povo, de animar o povo e de fazer da igreja o palco. Fazendo de púlpitos palco, shows. E o povo parece que quer ver esse tipo de coisa. Mas eu creio que se você está aqui nessa noite, você não veio para ver show. Você veio para adorar. Você acabou de declarar isso, eu vim para adorar. Eu vim para te buscar. Eu vim para declarar que és meu Deus. E por tudo que eu conheço desta igreja, eu vou te dizer que se você veio para adorar, é aqui o teu lugar. Você veio para o lugar certo. Se você veio para ouvir o Senhor falar. E Ele continua falando. É por isso, amados, que Ele dá este exemplo aos discípulos das 10 virgens. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos. Porque nós precisamos estar alertas, e as ovelhas precisam conhecer a voz do verdadeiro pastor. Nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor. Ele fecha este capítulo 24 falando da maldade que aconteceria nos fins dos tempos. E se nós tivermos dúvida de qualquer outra coisa que já foi falada, é só você olhar aí fora. É só você ver o egoísmo, a maldade, o amor se esfriando nos corações. Nós não precisamos ir muito longe para perceber que nós estamos nos fins, no fim dos tempos. E aí o Senhor Jesus, Ele fala aos discípulos, dando o exemplo das 10 virgens. Porque parece que, pela demora do noivo, algumas adormecem. Isto significa que essas moças estavam na igreja, as 10 estavam na igreja. As 10 eram intocáveis, santificadas, separadas, puras, porque elas queriam ser encontradas pelo noivo da forma como ele gostaria de encontrá-la. E essas 10 virgens representam a igreja do Senhor. A igreja que deve ser como uma virgem para um só esposo. Em Tiago, no capítulo 4, no verso de 4 a 5, ele fala que a igreja deve ser como uma virgem, pura para um só esposo, que é Cristo. E a mistura com o mundo é considerada infidelidade ao Senhor. Então essas moças estavam à espera do noivo. Elas tinham que permanecer em santidade. Isso quer dizer que a igreja do Senhor, ela deve permanecer separada das coisas do mundo. A igreja do Senhor tem que ser santa, a noiva tem que ser santa. E o que acontece com esta parábola é que pela suposta demora do noivo, algumas adormecem. 5 que são citadas como sendo imprudentes ou nécias, elas adormecem, diz a palavra do Senhor.
E o que é pior, não levaram azeite suficiente para acender as suas lamparinas. O noivo demora a chegar. E essas moças não discernem. E muitas pessoas, assim como essas 5 virgens, têm dito que Jesus está demorando. E essa suposta demora leva a uma indolência, uma negligência, um certo relaxamento de que as coisas não precisam ser levadas muito a sério. E aí nós estamos vendo muitas coisas acontecer. Mas é interessante, amados, porque no versículo 6, a Bíblia diz que ouviu-se um grito à meia-noite. Alguém gritou. Isso significa, amados, que se uma parte dorme, haverá uma voz que será levantada por Deus para anunciar. Haverá um despertamento antes da chegada do noivo. Haverá uma voz profética que Deus levantará para acordar aqueles que são dele. A sua igreja, a sua noiva. Haverá um despertamento. Se existe uma porcentagem que está dormindo, tem um grupo que está acordado, tem um grupo que está vigiando, tem um grupo que está fazendo depósito, está fazendo depósito de óleo, está fazendo depósito de unção, para esperar o noivo, aleluia. Haverá um grito de alerta, e sabe por que haverá o grito de alerta? Porque Jesus nos ama, pela misericórdia dEle, porque Ele quer salvar a sua noiva, porque Ele quer que haja um despertamento, porque Ele não quer achar ninguém dormindo, Ele não quer ver ninguém sem depósito de óleo para as suas lâmpadas, e a época de se fazer depósito é agora. O processo de preparo para a espera do noivo é agora. Não adianta fazer como essas moças que dormiram porque o noivo estava demorando e quando ele chegou, elas não estavam preparadas. Eu falo que esta palavra, ela impactou meu coração porque eu achei triste. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu fiquei triste, porque esta palavra, amados, não é para ímpio, é para crente, é para aqueles que estão dentro da igreja. E quando eu meditava, o Espírito Santo de Deus dizia ao meu coração: há 2 grupos de crentes na igreja, o grupo dos que estão dormindo e o grupo dos que estão alertas. Jesus não questionou adormecer, porque as 10 adormeceram. Só que umas estavam preparadas e outras não. Esta preparação é o depósito que nós temos que ter. Esta preparação é que nós não podemos deixar para a última hora para buscar a Deus. Essas moças não foram reconhecidas pelo noivo. Por quê? Porque faltou para elas a experiência da caminhada com Deus. Faltou para elas o relacionamento com o Senhor. Faltou para essas noivas a intimidade com Deus. É o grupo de crentes que vem para a igreja, participa dos cultos, mas, como a Bíblia diz, são sem juízo. Por quê? Porque não obedecem à palavra de Deus. Entra e sai dos cultos, mas não muda a postura. Não obedece à palavra do Senhor. E eu poderia dar vários exemplos aqui. São pessoas que se preparam e passam mais tempo diante do espelho
escolhendo a roupa que vai vir para o culto, do que se preparando para adorar a Deus. São pessoas que quando chegam neste lugar, e o pastor chama para dobrar o joelho para orar, a pessoa está conversando, está andando, parece que veio para uma reunião social. É pessoa que quando se chama para o jejum, não vem, foge. É depósito, amados, é depósito de oração. É depósito, queridos. Eu preciso ter tempo na presença de Deus. As virgens insensatas são crentes carnais. São crentes que enchem a igreja, mas são mundanos. Dedicam a maior parte do seu tempo a si mesmos e aos seus próprios interesses, e não tem tempo de se dedicar a Deus. Esses dias atrás eu levei um puxão de orelha do Senhor. E eu falo mesmo, eu reconheço os meus erros. Eu estava reclamando com Deus, pastor William, porque eu estava meio ressentida. Eu falei, Jesus, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Eu acordo, planejo um monte de coisa e parece que o dia corre, passa, e quando eu vejo eu não fiz metade do que eu tinha que fazer. Aí eu pensei que Deus fosse falar assim para mim, filha, eu vou te ajudar. Mas Deus me deu um puxão de orelha. O Espírito de Deus falou assim, entrega as primícias para mim. Entrega as primícias do teu tempo para mim. As primícias, entrega as primícias do teu tempo para mim, e depois você vai ver se você não dá conta do resto. Tu tens feito o contrário, você tem posto tanta coisa para fazer, e qual o tempo que você tem dedicado a mim? E essa pergunta que o Espírito fez para mim, eu faço para você hoje. Examine-se. Veja o teu tempo com Deus. Nós não podemos nos contentar somente com a nossa vinda para a igreja. A oração que se faz aqui, a oração que se faz rapidinho quando eu acordo, porque eu tenho que trabalhar, a oração que eu faço à noite, já cansada. Amados, esta palavra fala de intimidade. Esta palavra está falando de relacionamento. Esta palavra está falando de depósito. Está falando de oração. Está falando de louvor. Está falando da tua adoração. Não somente aqui na igreja, mas lá na tua casa, lá no teu trabalho, aonde você for, no seu dia a dia, em todos os momentos da sua vida. Nós não podemos deixar para adorar a Deus, para buscar a sua face, só quando nós estamos aqui no culto. Para ler esta palavra, dependendo apenas daquilo que sai do altar. Não, você tem uma Bíblia na tua casa, abre a Bíblia e leia, faça esse propósito com Deus, de estar fazendo isso a cada dia. Isto é depósito. Existem situações na vida da gente que o Senhor, Ele usa aquilo que nós já sabemos, a sua palavra, para ministrar ao nosso coração, e a gente saber agir com sabedoria no nosso dia a dia. Aleluia. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 2 a 4, a Bíblia diz que os homens serão egoístas, amantes dos prazeres, e mais dos prazeres do que amigos de Deus. E esse tempo chegou. Este é o tempo que nós estamos vivendo. O espírito da ganância, do egoísmo, da lascívia, da cobiça, ele está à solta. E o ser humano passa a vida buscando satisfazer as suas necessidades, os seus prazeres, e cada vez buscando mais e se ocupando mais com as coisas lá do mundo, com as coisas que são necessárias, e cada vez mais
se esquecendo de buscar a Deus, e isto faz com que o amor a Deus se esfrie. Esse espaço que nós estamos aí tentando encher com outras coisas, o nosso ego, buscando a autorrealização, é o espaço que Satanás precisa para colocar a sua base e avançar no seu ataque. Todas as vezes que eu priorizo as outras coisas, e que eu estou sempre buscando satisfazer o meu ego, a minha realização pessoal e tudo mais, e deixando Deus em segundo plano, o inimigo ganha espaço, entra, forma uma base e avança no seu ataque. O projeto dele é fazer você adormecer, é fazer eu e você relaxar na caminhada, é fazer eu e você esfriarmos na presença de Deus. É fazer com que a gente se iluda e acha que simplesmente entrar por essas portas nos dias de culto é suficiente para Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque esta palavra diz que não é. Esta palavra diz que não é. O noivo quer intimidade com a sua noiva. O noivo quer relacionamento e conhecimento com a sua noiva. O noivo quer dedicação exclusiva. E é por causa disso que muitos crentes estão frios e adormecidos dentro da igreja. Deus tenha misericórdia. É por isso, queridos, que o Senhor, muitas vezes, nos atrai para o deserto. O Espírito de Deus falava ao meu coração. Sabe por que Ele nos atrai para o deserto? Para poder moldar o nosso ego. É por isso que muitas vezes nós vamos para o deserto. Deserto significa uma necessidade, significa um problema, significa um desafio na nossa vida. Muitas vezes é uma falta, é um desemprego, muitas vezes é um marido difícil, é um filho que não se converte, é o trabalho que não anda bem, muitas vezes são os negócios, muitas vezes é uma enfermidade que o Senhor permite para nos atrair e moldar o nosso caráter, moldar o nosso ego. Mas fique feliz se você está passando pelo deserto, porque depois do deserto vem Canaã. Fique feliz. Deserto não é para deixar a gente triste. Deserto não é para você morrer nele. Deserto é porque você já saiu do Egito. Você não está mais no Egito. E agora você está crescendo na sua caminhada com Deus. Então creia, porque deserto é lugar de proteção, é lugar de livramento, é lugar de milagre, é lugar de experiência com o Senhor. E logo após o deserto vem Canaã, vem a promessa. Creia nisso. Aleluia. As virgens insensatas, elas levaram azeite, mas não o suficiente. E foram buscar com aquelas que tinham azeite. Foram buscar, foram pedir, mas não receberam nada. Porque as virgens prudentes sabia que o que era delas não podia ser repartido. O que era delas não podia ser repartido. Sabe o que significa isso, amados? É você que tem que buscar. É você que tem que entrar na presença de Deus. É você que tem que orar. É você que tem que clamar. É você que Ele quer. Não adianta você ir pedir para o outro orar por você. Não adianta você ficar na base da oração, da intercessão de outros. Ela é importante? É, mas é você que Ele quer. É você que Ele chama nesta noite. É você. Jesus está falando, venha para os meus pés. Venha, clama a mim. Você está angustiado? Clama no dia da tua angústia, porque eu te livrarei.
Busque a Deus. É você. Não adianta pedir para o missionário orar, não adianta pedir para o pastor orar, é você que tem que buscar, é você que ele quer, é você que ele espera. Aleluia, Jesus. É com você. As prudentes entenderam isso, e nós temos que fazer depósito. Depósito do quê? Depósito de oração, depósito de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você tem fé para esperar a promessa se cumprir? Ou você está achando que está demorando? E está querendo desistir? Está querendo dormir no meio do caminho? Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, não durma, acorde, fique alerta e continue orando e buscando, porque a promessa está a caminho. O noivo não está demorando. Ele está no controle de todas as coisas. E se você está esperando algo da parte de Deus, é hora de orar e buscar a sua face. A oração tem que subir para o milagre poder chegar. Não é porque o Senhor prometeu algo para você, que você vai se acomodar e esperar que tudo se cumpra sem fazer nada. Não. Jesus prometeu aos discípulos o Espírito Santo. Ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque os discípulos queriam sair e fazer e acontecer. Mas ele disse, ficai até que do alto sejais revestidos. Eles ficaram como? De que maneira eles ficaram? Acomodados? Dormindo? Não. A Bíblia diz que eles oraram por 10 dias. E aí desceu o Espírito Santo de Deus sobre eles. Aquele mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, está disponível para mim e para você, é só buscar. É só buscar, é só buscar. Buscar o poder, buscar a unção. Para quê? Para você orar pelos enfermos e eles serem curados. Para você livrar os cativos das mãos de Satanás. Para você fazer aquilo para o qual você foi chamado e comissionado. É preciso buscar a Deus. É preciso buscar. Depósito de fé, depósito de oração, depósito de alinhamento e de ajustes com o Senhor. O tempo de alinhar os teus propósitos aos propósitos dele é agora. É agora. Porque quando ele vier, não vai mais dar tempo. Quando ele vier, não vai dar tempo. Não vai dar tempo para consertar nada. O que você tem buscado, o que você tem pedido, está alinhado com o propósito de Deus? O que você tem esperado, o que você tem pedido, está alinhado com a vontade de Deus? No último encontro de casais aqui, a pastora falou uma coisa interessante. Ela falou acerca do divórcio. E ela disse o seguinte, você pode orar a Deus pedindo que Ele abençoe o seu divórcio? Amados, para ela falar isso é porque tinha alguém orando para isso. Às vezes a pessoa, ela precisa buscar a direção do Espírito Santo para aquilo que ela está pedindo. Tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Vai ser ligado na terra e ligado no céu. Mas tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Eu submeto aquilo que eu estou pedindo à vontade de Deus. Aquilo que eu estou pedindo é coerente com essa palavra. Aquilo que eu estou pedindo, que eu estou querendo para a minha vida é promessa de Deus. Está escrito, está de acordo com aquilo que está aqui, amados. Ou eu estou pedindo algo fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. A Bíblia, ela é muito clara em relação a isso. É preciso fazer alinhamentos. É preciso que você se examine.
É preciso que você se conserte. É preciso que você olhe se a sua atitude está de acordo com esta palavra. Porque o tempo de mudança é agora. O tempo de fazer ajuste é agora. O processo para encontrar-se com o noivo precisa ser feito agora. Porque nós não sabemos quando ele virá. Eu falei do capítulo 24 e falei de todos aqueles sinais, porque todos eles estão acontecendo. Todos eles estão acontecendo. A qualquer momento, Jesus vai levar a sua igreja. A qualquer momento, nós poderemos ser arrebatados. Os sinais estão aí. E nós não podemos ficar desanimados. O Espírito Santo, ele é aqui exemplificado pelo azeite que acendia as lamparinas das noivas. O Espírito Santo de Deus é o combustível da igreja. É Ele quem nos move, a fim de realizarmos a tarefa para a qual nós fomos chamados. A tarefa que Jesus confiou à sua igreja. E aí, se nós adormecermos, é o Espírito quem intercede por nós. Há uns dias atrás, amados, eu acordei na madrugada e fui orar. E quando eu fui orar, eu achei interessante porque eu falei, Deus, eu não consigo nem falar. Sabe aqueles dias que você vai orar e você busca as palavras para falar com o Senhor? E aí, eu me lembrei deste versículo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu comecei a orar no Espírito. E eu comecei a orar no Espírito, e o Espírito Santo começou a interceder por mim, e eu saí de lá renovada, restaurada, desta oração, deste momento de intimidade com o Senhor. Sabe o que é isso, amados? Depósito. Eu me lembrei da palavra, porque o Espírito Santo traz à memória aquilo que você leu na palavra. E aquilo que você vai precisar naquele momento, Ele te traz à memória, te faz lembrar, Ele te enche, Ele intercede por você. E a bênção do Senhor acontece nas nossas vidas. Mas se nós não tivermos este depósito, como será? Lá em Atos 1:8, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos deste poder. Nós precisamos deste poder. Nós precisamos desta unção. Nós não podemos permitir ficarmos envolvidos com tantas coisas que não tenhamos tempo de buscar a face do nosso Deus, de ter um relacionamento com Ele, de conversar com Ele, de abrir o nosso coração e ouvir o que Ele tem para nós. É preciso ter fé para descer na olaria de vez em quando. Louvado seja Deus. É preciso ter fé para descer na olaria. É preciso ter fé para olhar e falar, molda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Vê o que está errado em mim e muda, Senhor. Transforma o meu coração, Senhor. É preciso ter fé, é preciso ter confiança, mas é necessário. Eu achava que descer na olaria
Era só quando vinha algum desafio, algum problema. Ai, meu Deus, eu estou na olaria. Não, eu descobri que não. Descer na olaria é começar a se arrepender. É começar arrependendo das coisas que você deveria fazer e não tem feito. No dia que o Espírito Santo falou ao meu coração, você não tem me dado o seu melhor. Por isso que você está desse jeito. Eu desci na olaria, fechei a porta do quarto, dobrei o joelho e comecei arrependendo, pedindo perdão, Senhor. Realmente, eu não tenho te dado o meu melhor. Realmente, eu não tenho te entregado as primícias do meu tempo. Eu ando correndo demais, eu ando fazendo muitas coisas. Eu não tenho tido dedicação na oração, eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que aproveitar as madrugadas que o Senhor me acorda, dobrar o joelho, entrar na tua presença e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo que o teu servo ouve. Alabacandarabadás. Realmente, Deus, eu me arrependo disso e eu te peço, me perdoa, Senhor, e me renova, Deus. É preciso fazer isto, igreja. É necessário. Aleluia. Aquelas virgens não foram reconhecidas, porque faltou a elas o relacionamento com o Senhor, a intimidade da caminhada com Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando uma palavra que só os íntimos ouvirão. Nesses últimos dias da igreja na terra, escute isso, igreja. A palavra que está sendo ministrada e tudo aquilo que tem acontecido aí fora, somente aqueles que são íntimos entenderão, ouvirão e aceitarão a palavra do Senhor. Porque aqueles que estão dormindo, aqueles que estão desapercebidos não vão entender, não vão perceber. Bendito seja Deus. Quando Jesus foi crucificado, e eu acho interessante porque a palavra do Senhor, ela é toda alinhada. Ela se justifica, ela se explica, ela se autoexplica. Quando você observa para a crucificação de Jesus, você vê que ele foi crucificado junto com dois indivíduos, dois ladrões. Um virou para ele e disse o seguinte: se você é o Cristo, ou seja, se você é a solução, salva-te a ti mesmo e salva a mim também. Este é o grupo que quer apenas solução para este mundo. Este representa aqueles que vêm buscar solução para os seus problemas aqui da terra. Mas ao lado do Senhor havia outro que disse assim para ele: quando chegares no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. E o Senhor disse para ele: eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este homem disse para Deus: não quero mais nada aqui, Senhor. Eu entendo que nada deste mundo me interessa mais. Mas quando chegares no teu reino, lembra-te de mim, porque eu quero ir contigo. Preste atenção, igreja. Porque a pergunta que o Espírito nos faz nesta noite é: em que grupo nós estamos? No grupo daquelas que estão dormindo, porque acha que o Senhor está demorando,
e está entrando e saindo das igrejas, dos cultos, achando que só isso basta. Mas quando sai por essas portas, retoma a sua vida e se esquece de buscar a face do Senhor, de ouvir a voz dEle, de ler esta palavra, de orar e de se aproximar do Senhor. Esquece de ter e alimentar um relacionamento de intimidade com Ele. Que grupo você pertence? Que grupo você quer ficar? O grupo daqueles que estão querendo solução para os seus problemas aqui deste mundo? Ou o grupo daqueles que saem daqui dando glória, chega na sua casa, vai buscar a Deus, continua tendo um relacionamento com Ele durante a semana, continua se interessando por aprender a sua palavra, continua buscando o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, continua dizendo para Deus: Senhor, só o teu reino é que me importa. A hora que o Senhor voltar, eu quero ir contigo. Nada mais disso daqui tem valor para mim. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que cuidar das coisas aqui, ó Deus, mas o meu coração não está mais aqui, Senhor. Eu anseio pela tua volta, ó Deus, porque eu quero morar contigo no lugar que o Senhor preparou para mim. Que grupo você está? Esta é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite. Busque fazer reservas. Busque fazer depósito. Busque se encher do Espírito Santo de Deus. Busque se deixar usar por Ele, para levar a palavra dEle a outras pessoas que Ele tem colocado ao teu redor. Deixe todo o embaraço, tudo aquilo que te atrapalha. Vai se livrando de tudo aquilo que tem causado, tem enchido o teu tempo, tem enchido o teu ego, a tua vida e tem impedido você de ter mais tempo para Deus. Não se deixe levar por esse sistema mundano que faz com que a gente queira ter e procure ser alguém na presença do Senhor. Se livre, se despoje de todas essas coisas. Não aceite tudo isso que o inimigo tem oferecido e que tem tentado roubar o tempo precioso que você poderia usar estando na presença do Senhor. Tem mais gente diante da internet, diante da televisão, perdendo tempo nas redes sociais, do que de joelho falando com Deus ou usando o seu tempo para ler a Bíblia. Quanto tempo no Facebook? Quanto tempo diante da televisão? Quanto tempo, muitas vezes, cuidando da vida dos outros? Se preocupando com coisas que não são tão importantes. Ao invés de buscar a face do Senhor. Quanto tempo se preparando para vir para a igreja, mas da forma errada. Porque nós não entramos nessas portas para nos encontrarmos numa reunião, num clube social. Não. Nós viemos aqui para adorar, para cultuar. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar, para buscar a sua face, mas também para oferecer a Ele o nosso culto, e o nosso coração, a nossa adoração e o nosso amor. Porque se for para eu sair da minha casa, para vir aqui, somente para encontrar os homens, eu fico na minha casa. Eu venho para adorar. Eu venho porque eu preciso estar no braseiro. Porque a Bíblia nos diz que a brasa fora do braseiro esfria. É por isso que eu venho. Mas eu sei perfeitamente que eu preciso do combustível do Espírito Santo no meu dia a dia, não só nos dias que eu venho para a igreja.
porque o noivo vem. E ele vem sem demora. E quando ele vier nos buscar, amados, nós temos que estar preparada. Nós estamos num período de noivado. E período de noivado é período de preparação. É período de preparação para as bodas. É período de preparação para o casamento com o noivo. Ele foi preparar a morada. E a noiva tem que preparar as vestes nupciais. Tem que preparar-se para o encontro com o noivo. Por isso, em nome de Jesus, vamos refletir nesta palavra. E vamos, a partir de hoje, se tem alguém aqui que ainda está no grupo daqueles que estão dormindo, em nome de Jesus, hoje você vai mudar de grupo. Eu declaro isso na minha e na sua vida. Porque o despertamento virá, e Deus tem falado a esta igreja, porque o grande propósito dele aqui é tremendo, mas ele precisa que eu e você tomemos posição diante dele. Ele precisa que eu e você estejamos dispostos a ter mais intimidade com ele, a buscar nos encher do Espírito Santo de Deus e da sua presença, para sermos usados nas mãos dele. Porque quando entrarmos naquele lugar, a glória do Senhor será derramada ali. E ele vai usar este povo que está aqui. Por isso hoje ele te chama mais perto, mais intimidade, mais relacionamento, mais conversa, mais diálogo com ele, em nome de Jesus. Mais conhecimento da palavra do Senhor, mais louvor, mais adoração. É isso que o noivo te pede nesta noite. Em nome de Jesus, amados. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas o noivo vem. Ele nos dá condições para comparar os sinais, porque aquele que invocar o seu nome será salvo. Aleluia, Jesus. Eu quero finalizar essa palavra dessa noite, dizendo o que está lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27 e 28. A palavra do Senhor, ela fala: Ele virá, Ele aparecerá novamente para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Quando você espera alguém, você se prepara para encontrar essa pessoa. Quando eu espero alguém para chegar na minha casa, eu preparo a casa, eu me preparo, eu me arrumo. E muitas vezes a gente espera até na porta. É assim que o Senhor nos quer. O Senhor quer que o teu coração esteja ansioso por este encontro. O Senhor deseja que você esteja preparada para esperar o encontro com Ele. Amém, queridos? Ele não vai pisar esta terra, Ele vai aparecer. E nós encontraremos com Ele nos ares. Aleluia, Jesus! Quantos esperam por esse dia? Glória ao Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade e eu quero te pedir que você se coloque de pé.